Olá, graças a paz, sou o pastor Delton Cruz e gostaria de meditar com você uma palavra que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 9. O título da minha Bíblia: A cura de um cego de nascença. O versículo 1 vai dizer que, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Eu quero dar um tema para essa mensagem: 5 atitudes para nós recebermos a bênção de Deus. O versículo 2 vai dizer que os seus discípulos perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? A primeira atitude: esteja pronto para receber críticas. Os discípulos estavam criticando ali aquele homem, fazendo uma pergunta meio capciosa. Aquele homem era cego, mas não era surdo. Ele ouviu aquela pergunta. Mas tem momentos na nossa vida que a melhor forma de respondermos é ficar em silêncio. Esse homem poderia dar uma má resposta, poderia ficar irado, mas ele ficou em silêncio. E nós temos que agir da mesma forma. Muitas das vezes, note que quem fez essa pergunta foram os discípulos, a igreja. Às vezes as pessoas que vão nos ferir são as pessoas que deveriam nos amar. Às vezes vão liberar palavras que vão nos entristecer, vão nos desmotivar, vão nos desencorajar. Exemplo disso nós vemos Davi, quando ele estava subindo para lutar com aquele gigante Golias. O irmão mais velho de Davi olhou para Davi e falou: por que você deixou aquelas poucas ovelhas? Bem conheço a maldade do seu coração. Você subiu aqui para ver a guerra. Ele já estava ali 40 dias ouvindo o gigante Golias desafiar o exército de Israel. Ele não tomou nenhuma atitude. E quando Davi resolveu se colocar na brecha, ele o criticou. Ele não teve coragem para enfrentar o gigante e agora estava desmotivando Davi. Mas Davi não respondeu nada para ele, ignorou aquilo e continuou o seu percurso. E nós temos que agir da mesma forma. Na nossa vida, nós vamos deparar com pessoas que vão nos criticar, que vão lançar palavras negativas, que vão tentar nos desmotivar, nos desencorajar, nos entristecer. Mas nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e continuar o nosso percurso, porque a nossa vitória vem do Senhor. A segunda atitude que nós vemos se encontra no versículo 3. Jesus vai responder para os discípulos: nem ele pecou, nem seus pais, mas para que manifestem nele as obras de Deus. Nós temos que estar prontos para nos sujeitar à obra de Deus. Esse homem tinha que se sujeitar à obra de Deus. Ele não nasceu cego porque os seus pais pecaram ou ficou cego por causa de um erro, mas era porque Deus tinha uma obra para realizar na vida dele. Tem momentos, às vezes, que nós iremos passar por situações que vão nos entristecer, ou vamos passar por momentos a qual nós não vamos nos entender, mas nós temos que nos sujeitar à obra de Deus. Nós temos que falar: Senhor, ainda que eu não entenda os teus planos, os teus projetos, mas eis-me aqui, Senhor, faça o teu querer na minha vida. Faça a tua obra na minha vida para que o teu nome, Jesus, seja engrandecido. José passou por tantas fases. Passou por um processo dolorido. Lançado no poço, foi vendido, foi traído pelos seus irmãos. Depois foi enganado pela esposa de Potifar. Inventou tantas mentiras. Passou por tantas coisas. E no momento a Bíblia mostra Deus falando: olha, fica tranquilo, José, eu estou no controle, está tudo certo. Não, mas Deus tinha um plano, uma obra. Deus estava usando aquelas circunstâncias para forjar o caráter de José, para prepará-lo para uma obra maior. E é assim na nossa vida. Nós não podemos murmurar ou reclamar, ainda que nós não entendemos. Nós temos que nos sujeitar ao trabalhar de Deus. Uma terceira atitude está no versículo 6. Jesus, ele, tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e passou nos olhos ali do cego.
A terceira atitude, então, que nós temos que entender: Deus trabalha como quer. Aquele cego podia falar para Jesus: mas peraí, você vai cuspir no chão, vai passar nos meus olhos. Não foi assim com Bartimeu. Com Bartimeu, o Senhor perguntou para ele o que ele queria, ele falou que queria ver. O Senhor falou: veja. E por que para mim tem que ser dessa forma? E quantas vezes nós paramos e começamos a olhar a vida dos outros e falamos: parece que a vida dos outros é mais fácil, parece que a minha é mais difícil. Mas não é, irmãos. Nós temos que entender que Deus trabalha como quer. Cada pessoa tem um coração, cada pessoa tem um viver, cada pessoa é de uma forma. Então o Senhor sabe o que está fazendo. Tudo é necessário, ainda que nós não entendemos o trabalhar de Deus, e ainda que as coisas não aconteçam no nosso tempo, ou da forma a qual nós queremos, mas nós temos que entender que Deus é um Deus de propósito, que é para o nosso bem. Lá na frente nós vamos entender, nós vamos parar e olhar e falar: foi bom ter passado por isso, foi bom aquela porta ter sido fechada, foi bom ter passado por aquele momento, agora eu enxerguei porque aconteceu tudo isso. E um quarto princípio, nós vamos entender aqui também: Jesus, após ter feito o lodo e passado nos olhos do cego, no versículo 7 diz assim, ele olhou para aquele cego e falou: vai, lava-te no tanque de Siloé. Jesus agora fala para ele: vai e lava no tanque de Siloé, que és enviado. Mas ele tinha que ouvir o que Jesus, ficar atento ao que Jesus estava falando para ele. O princípio que eu vejo aqui: nós temos que ser sensíveis à voz de Deus. Quantas pessoas que pararam de ouvir a voz de Deus, mas nós temos que, no meio do processo, nós não podemos deixar de ouvir a voz de Jesus. Quantas pessoas que erraram porque não ouviram a voz de Deus, perderam a posição, perderam a bênção, porque perderam a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Davi caiu no adultério, mas antes dele cair, alguém falou: é mulher de Urias. Certamente era o Espírito Santo de Deus usando alguém para falar ali, mas Davi havia perdido a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Saul perdeu o seu trono, perdeu a sua posição, perdeu o seu reino, porque ele parou de ouvir a voz de Deus e começou a seguir o seu coração. Mas o coração do homem é enganoso. Nós temos que seguir. Nós temos que falar: Senhor, me ajuda a ser sensível à tua voz. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso da tua direção. E foi isso que ele fez. Ele ouviu a voz do Senhor. Mas também somente ouvir não adianta. E agora o quinto princípio e último. Nós vamos ver nesse mesmo versículo. Vai dizer que a partir de agora ele foi, lavou e voltou vendo. Não somente ouvir, agora o quinto princípio. A quinta atitude. Nós temos que praticar a palavra do Senhor. Não somente ouvir, mas viver. Nos posicionar pela fé. Ainda que nós olharmos, ele poderia pensar: mas eu vou lavar naquele tanque aí. Quantas pessoas se lavaram? Ninguém voltou vendo. Mas se Jesus liberou essa palavra para você, viva a palavra pela fé. Se posicione. A fé não é um sentimento, mas é uma posição que você toma baseado na palavra e acredita e posiciona e vive aquela palavra. Fala: não vou largar essa palavra, eu creio que o meu milagre vai chegar dessa forma. E ele fez dessa forma e ele voltou vendo. 5 princípios que temos que aplicar na nossa vida para alcançarmos a bênção. Que Deus abençoe a sua vida. Te convido a se inscrever no canal. Uma palavra de Deus para edificação, toda segunda-feira. Amém.